Pode confiar na sua intuição, ela não falha. Aquela felicidade de feed é puro teatro, uma peça montada em cima de um castelo de areia. A fama dele já rodou o bairro, o grupo de amigos. Ele virou o vacilão, o cara que pisou na bola. Ele parece bem, mas a armadura tem rachaduras. Ele não tem sossego. Cada olhar na rua é um julgamento. Paranoia não se esconde com o filtro do Instagram. O que você sente não é ciúme. É só aquela sensação de que a conta não fecha. Chega de achismo, vamos aos fatos. Abra o perfil dele agora e confira. Primeiro, o fantasma geográfico. O filme queimado fez dele um prisioneiro na própria cidade. Dá uma olhada na localização dos últimos 10 posts. É sempre em casa, em algum lugar genérico com uma legenda tipo gratidão. Ou é só foto antiga com hashtag TBT para fingir que a vida social ainda existe. Agora, procure as fotos em que ele foi marcado por outras pessoas recentemente. São raras, ou simplesmente não existem. Ele evita os rolês, os barzinhos, qualquer lugar onde possa dar de cara com alguém do nosso círculo. A vida social dele, a de verdade, ficou no passado. Depois, repare na euforia de vitrine. As legendas viraram sermões. É uma frequência absurda de textões sobre paz de espírito, reciprocidade, novos ciclos e energia positiva. Quem está em paz de verdade não precisa fazer um manifesto para provar. Esse discurso todo é só um mecanismo de defesa. Ele não está compartilhando felicidade. Está tentando desesperadamente convencer a si mesmo e aos outros de que fez a coisa certa, enquanto o mundo ao redor já deu o veredito. E por último, a prova definitiva, o vácuo da galera. Vá numa foto dele com a namorada nova. Agora, clica em quem curtiu. Procure os nomes. Cadê a mãe dele, a irmã, os primos, aqueles amigos do peito que também eram seus amigos? A ausência deles é o sinal mais claro que existe. Família e amigos de verdade podem até manter a educação, mas o like é uma bênção, é uma aprovação pública. O vácuo que eles deixam ali é a sentença final. A conta não fecha e os números estão todos na sua tela. Olha, vamos ser diretos. Essa felicidade dele é falsa. E você não sabe disso por causa de uma voz na sua cabeça ou intuição. Você sabe porque conhece os padrões dele. Você sabe exatamente como ele funciona quando está acuado, tentando provar um ponto para todo mundo. Vou te mostrar 3 sinais que provam isso agora. Chega de achismo, vamos aos fatos. Abra o perfil dele agora e confira. Primeiro, o fantasma geográfico. O filme queimado fez dele um prisioneiro na própria cidade. Dá uma olhada na localização dos últimos 10 posts. É sempre em casa, em algum lugar genérico com uma legenda tipo gratidão. Ou é só foto antiga com hashtag TBT para fingir que a vida social ainda existe. Agora, procure as fotos em que ele foi marcado por outras pessoas recentemente. São raras, ou simplesmente não existem. Ele evita os rolês, os barzinhos, qualquer lugar onde possa dar de cara com alguém do nosso círculo. A vida social dele, a de verdade, ficou no passado. Depois, repare na euforia de vitrine. As legendas viraram sermões. É uma frequência absurda de textões sobre paz de espírito, reciprocidade, novos ciclos e energia positiva. Quem está em paz de verdade não precisa fazer um manifesto para provar. Esse discurso todo é só um mecanismo de defesa. Ele não está compartilhando felicidade. Está tentando desesperadamente convencer a si mesmo e aos outros de que fez a coisa certa, enquanto o mundo ao redor já deu o veredito. E por último, a prova definitiva, o vácuo da galera. Vá numa foto dele com a namorada nova. Agora, clica em quem curtiu. Procure os nomes. Cadê a mãe dele, a irmã, os primos, aqueles amigos do peito que também eram seus amigos? A ausência deles é o sinal mais claro que existe. Família e amigos de verdade podem até manter a educação, mas o like é uma bênção, é uma aprovação pública. O vácuo que eles deixam ali é a sentença final. A conta não fecha e os números estão todos na sua tela. Olha, vamos ser diretos. Essa felicidade dele é falsa. E você não sabe disso por causa de uma voz na sua cabeça ou intuição. Você sabe porque conhece os padrões dele. Você sabe exatamente como ele funciona quando está acuado, tentando provar um ponto para todo mundo. Vou te mostrar 3 sinais que provam isso agora. Chega de achismo, vamos aos fatos. Abra o perfil dele agora e confira. Primeiro, o fantasma geográfico. O filme queimado fez dele um prisioneiro na própria cidade.
Dá uma olhada na localização dos últimos 10 posts. É sempre em casa, em algum lugar genérico com uma legenda tipo gratidão. Ou é só foto antiga com hashtag TBT para fingir que a vida social ainda existe. Agora, procure as fotos em que ele foi marcado por outras pessoas recentemente. São raras, ou simplesmente não existem. Ele evita os rolês, os barzinhos, qualquer lugar onde possa dar de cara com alguém do nosso círculo. A vida social dele, a de verdade, ficou no passado. Depois, repare na euforia de vitrine. As legendas viraram sermões. É uma frequência absurda de textões sobre paz de espírito, reciprocidade, novos ciclos e energia positiva. Quem está em paz de verdade não precisa fazer um manifesto para provar. Esse discurso todo é só um mecanismo de defesa. Ele não está compartilhando felicidade. Está tentando desesperadamente convencer a si mesmo e aos outros de que fez a coisa certa, enquanto o mundo ao redor já deu o veredito. E por último, a prova definitiva, o vácuo da galera. Vá numa foto dele com a namorada nova. Agora, clica em quem curtiu. Procure os nomes. Cadê a mãe dele, a irmã, os primos, aqueles amigos do peito que também eram seus amigos? A ausência deles é o sinal mais claro que existe. Família e amigos de verdade podem até manter a educação, mas o like é uma bênção, é uma aprovação pública. O vácuo que eles deixam ali é a sentença final. A conta não fecha e os números estão todos na sua tela. E agora, se prepara, porque a confirmação de tudo isso vai chegar. Não por um amigo em comum, não por uma fofoca. Vai chegar direto na sua mão, na tela do seu celular. A conta que não fechava vai finalmente ser zerada. E quem vai te entregar o recibo é ele mesmo. Pensa comigo. Um cara isolado, vivendo numa bolha de validação falsa, vendo o mundo real encolher a cada dia. A paranoia de ser julgado na rua, a ausência da família, o silêncio dos amigos de verdade. Isso não se sustenta com textão de gratidão. A bateria social dele está no fim. A nova namorada, a peça central dessa felicidade de vitrine, não é uma fortaleza. Ela é só mais um acessório no teatro dele. No fundo, a aprovação que ele realmente busca, a que validaria a decisão estúpida que ele tomou, é a sua. Ele precisa saber se ainda tem algum poder sobre você, se a porta que ele fechou com um estrondo ainda pode ser minimamente entreaberta com um sussurro. O ego ferido dele precisa disso para respirar, e é por isso que ele vai te procurar. Não espere um pedido de desculpas elaborado. Ele não tem essa capacidade. O que vai chegar é uma sonda, uma tentativa covarde de testar o terreno, disfarçada de casualidade. Vai ser tarde da noite, claro, o horário oficial dos arrependidos e dos carentes. A tela vai acender com o nome dele, um nome que já virou quase uma memória distante. A mensagem será pateticamente previsível. Talvez um "Oi, sumida", o clássico atestado de quem não tem nada melhor para dizer. Ou vi uma coisa e lembrei de você, tentando criar uma conexão que ele mesmo destruiu. Pode ser até um story antigo seu que ele vai responder com um emoji, só para ver se você morde a isca. É uma jogada de baixo risco para ele. Se você ignorar, ele não perde nada. Se você responder com raiva, ele se faz de vítima. Nossa, só falei com você na boa. Mas se você responder, qualquer resposta que seja, ele ganha. Para ele, um simples "oi" da sua parte significa que ele ainda existe no seu mundo, que a troca valeu a pena. É a validação que ele não consegue mais dos amigos, da família e talvez nem da pessoa que está do lado dele agora. E quando essa notificação chegar, você vai sentir algo que talvez não espere. Nada. Sem coração acelerado, sem ansiedade, sem aquele frio na barriga. A raiva já passou, a tristeza já secou. O que vai ficar é só uma clareza fria, quase matemática. Você vai ler aquelas palavras e enxergar o que elas realmente são. O último suspiro de um ego afogado em consequência. Não é um gesto de saudade, é um ato de desespero. É a prova final, irrefutável, de que a sua intuição estava certa todo o tempo todo. Ali, naquela pequena bolha de notificação, estará a confissão dele. A confissão de que a paz é fake, de que a felicidade é um roteiro e de que o isolamento é real. Ele não está te procurando porque sente sua falta. Ele está te procurando porque sente falta de si mesmo, da versão dele que existia quando estava com você, a versão que não era o vacilão para todo mundo. Você não vai nem precisar pensar no que fazer. Seus dedos vão se mover com a tranquilidade de quem apenas arquiva um documento antigo. Apagar a conversa, bloquear o número.
não como um ato de vingança, mas como um ato de organização, de higiene mental. É o ponto final que a história pedia, colocado não com raiva, mas com a paz de quem sabe que fez a escolha certa. A paz que ele tenta fabricar com filtros e legendas no Instagram, aquela que ele perdeu no momento em que pisou na bola. Agora é sua. E a sua, ao contrário da dele, é de verdade. A conta finalmente fechou. Olha, esquece a intuição. Vamos aos fatos. São 3 padrões que não mentem e que você pode conferir agora mesmo no perfil dele. Primeiro, o isolamento. Ele virou um fantasma. Procura aí. Quando foi a última vez que ele foi marcado em uma foto por algum amigo antigo? Não tem. Os posts são sempre em casa ou algum #TBT forçado para criar a ilusão de vida social. Ele sumiu dos lugares que a gente frequentava porque tem medo de encarar os olhares. Segundo, a vitrine digital. Repara no excesso de posts felizes e principalmente na hora em que eles são feitos. É sempre uma enxurrada de textão sobre gratidão e paz de espírito de madrugada. Quem está em paz de verdade, dorme. Essa necessidade de autoafirmação em plena insônia é o maior sinal de que a consciência pesa. E por último, a prova definitiva, a reação do ambiente. Pega a foto mais recente dele com a namorada nova e clica em quem curtiu. Cadê a mãe dele, a irmã, os primos? O vácuo da própria família é a sentença. O like dele seria uma aprovação pública, e o silêncio deles é um veredito. Não precisa acreditar em mim. Pega o celular. Os padrões estão todos lá, na sua tela. E agora se prepara, porque a confirmação de tudo isso vai chegar. Não por um amigo em comum, não por uma fofoca. Vai chegar direto na sua mão, na tela do seu celular. A conta que não fechava vai finalmente ser zerada, e quem vai te entregar o recibo é ele mesmo. Pensa comigo. Um cara isolado, vivendo numa bolha de validação falsa, vendo o mundo real encolher a cada dia. A paranoia de ser julgado na rua, a ausência da família, o silêncio dos amigos de verdade. Isso não se sustenta com o textão de gratidão. A bateria social dele está no fim. A nova namorada, a peça central dessa felicidade de vitrine, não é uma fortaleza. Ela é só mais um acessório no teatro dele. No fundo, a aprovação que ele realmente busca, a que validaria a decisão estúpida que ele tomou, é a sua. Ele precisa saber se ainda tem algum poder sobre você, se a porta que ele fechou com um estrondo ainda pode ser minimamente entreaberta com um sussurro. O ego ferido dele precisa disso para respirar, e é por isso que ele vai te procurar. Não espere um pedido de desculpas elaborado. Ele não tem essa capacidade. O que vai chegar é uma sonda, uma tentativa covarde de testar o terreno, disfarçada de casualidade. Vai ser tarde da noite, claro, o horário oficial dos arrependidos e dos carentes. A tela vai acender com o nome dele, um nome que já virou quase uma memória distante. A mensagem será pateticamente previsível. Talvez um "Oi, sumida", o clássico atestado de quem não tem nada melhor para dizer. Sem coração acelerado, sem ansiedade, sem aquele frio na barriga. A raiva já passou, a tristeza já secou. O que vai ficar é só uma clareza fria, quase matemática. Você vai ler aquelas palavras e enxergar o que elas realmente são. O último suspiro de um ego afogado em consequência. Não é um gesto de saudade, é um ato de desespero. É a prova final, irrefutável, de que a sua intuição estava certa o tempo todo. Ali, naquela pequena bolha de notificação, estará a confissão dele. A confissão de que a paz é fake, de que a felicidade é um roteiro e de que o isolamento é real. Ele não está te procurando porque sente sua falta. Ele está te procurando porque sente falta de si mesmo, da versão dele que existia quando estava com você. A versão que não era o vacilão para todo mundo. Você não vai nem precisar pensar no que fazer. Seus dedos vão se mover com a tranquilidade de quem apenas arquiva um documento antigo. Apagar a conversa. Bloquear o número. Não como um ato de vingança, mas como um ato de organização, de higiene mental. É o ponto final que a história pedia, colocado não com raiva, mas com a paz de quem sabe que fez a escolha certa. A paz que ele tenta fabricar com filtros e legendas no Instagram, aquela que ele perdeu no momento em que pisou na bola, agora é sua. E a sua, ao contrário da dele, é de verdade. A conta finalmente fechou.
pode confiar na sua intuição. Ela não falha. Aquela felicidade de Fidi é puro teatro. Uma peça montada em cima de um castelo de areia. A fama dele já rodou o bairro, o grupo de amigos. Ele virou o vacilão, o cara que pisou na bola. Ele parece bem, mas a armadura tem rachaduras. Ele não tem sossego. Cada olhar na rua é um julgamento. E paranoia não se esconde com o filtro do Instagram. O que você sente não é ciúme. É só aquela sensação de que a conta não fecha. Chega de achismo, vamos aos fatos. Abra o perfil dele agora e confira. Primeiro, o fantasma geográfico. O filme Queimado fez dele um prisioneiro na própria cidade. Dá uma olhada na localização dos últimos 10 posts. É sempre em casa, em algum lugar genérico com uma legenda tipo gratidão, ou é só foto antiga com hashtag TBT para fingir que a vida social ainda existe? Agora, procure as fotos em que ele foi marcado por outras pessoas recentemente. São raras ou simplesmente não existem. Ele evita os rolês, os barzinhos, qualquer lugar onde possa dar de cara com alguém do nosso círculo. A vida social dele, a de verdade, ficou no passado. Depois, repare na euforia de vitrine. As legendas viraram sermões. É uma frequência absurda de textões sobre paz de espírito, reciprocidade, novos ciclos e energia positiva. Quem está em paz de verdade não precisa fazer um manifesto para provar. Esse discurso todo é só um mecanismo de defesa. Ele não está compartilhando felicidade. Está tentando desesperadamente convencer a si mesmo e aos outros de que fez a coisa certa, enquanto o mundo ao redor já deu o veredito. E por último, a prova definitiva, o vácuo da galera. Vá numa foto dele com a namorada nova. Agora, clique em quem curtiu. Procure os nomes. Cadê a mãe dele, a irmã, os primos, aqueles amigos do peito que também eram seus amigos? A ausência deles é o sinal mais claro que existe. Família e amigos de verdade podem até manter a educação, mas o like é uma bênção, é uma aprovação pública. O vácuo que eles deixam ali é a sentença final. A conta não fecha e os números estão todos na sua tela. E agora, se prepara, porque a confirmação de tudo isso vai chegar. Não por um amigo em comum, não por uma fofoca. Vai chegar direto na sua mão, na tela do seu celular. A conta que não fechava vai finalmente ser zerada, e quem vai te entregar o recibo é ele mesmo. A paramória e o isolamento vão consumi-lo até o ponto em que ele precise testar o terreno. Ele vai te procurar. Não espere um pedido de desculpas elaborado. Ele não tem essa capacidade. O que vai chegar é uma sonda, uma tentativa covarde disfarçada de casualidade, para ver se você ainda dá bola. A notificação vai acender tarde da noite, com um "Oi sumida" ou um "Vi uma coisa e lembrei de você". Quando essa mensagem chegar, você vai ler e não vai sentir raiva, nem ansiedade. O que vai ficar é só uma clareza fria, quase matemática. Você vai enxergar o que aquelas palavras realmente são, o último suspiro de um ego afogado em consequência. Não é saudade, é desespero. Seus dedos vão se mover com a tranquilidade de quem apenas arquiva um documento antigo. Apagar a conversa, bloquear o número. Não como vingança, mas como higiene mental. A paz que ele tenta fabricar com filtros, aquela que ele perdeu no momento em que pisou na bola, agora é sua. E a sua, ao contrário da dele, é de verdade. A conta finalmente fechou. E então a mensagem vai chegar, não como uma surpresa, mas como a conclusão inevitável de uma equação. A tela do seu celular vai acender no meio da madrugada, o horário oficial dos desesperados, o nome dele, e abaixo uma frase curta, patética, calculada para parecer casual. E aí, tudo bem? Sei que é do nada, mas estou precisando de um favor. Lembrei que você era a única que podia ajudar. Você vai ler e não vai sentir absolutamente nada, nenhum arrepio, nenhum aperto no peito, nem mesmo raiva. Apenas a clareza de quem assiste ao último ato de uma peça que já conhece o final. Aquelas palavras não são um pedido de ajuda. São um atestado de fracasso. A confissão de que a validação que ele tentou fabricar online não foi suficiente. Ele não lembrou de você. Ele lembrou que você era a única pessoa cuja opinião ainda importava. O último pilar que ele precisava testar para ver se ainda estava de pé. Seus dedos se movem com uma calma cirúrgica. Não há resposta. Não há hesitação. Apenas o deslizar para apagar a conversa. E o toque final no botão bloquear.